Vamos ver, começar a live aqui também. Checking connection. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos ver se tá tudo bonitinho aqui. Dá um minutinho para o pessoal chegar. Vamos ver o pessoal no Face também. Vamos convidar o pessoal. Se você está assistindo depois, né, no replay, compartilha, marca o pessoal que precisa estar assistindo isso. Ok, vamos lá. Vou esperar o pessoal chegar. Eu sei que tem gente no Face. Olá, pessoal, quem tá aí, dá um oi, manda um oi pra mim. Porque se você não falar quem tá aí, não aparece. Não mostra pra mim quem tá assistindo. Vamos lá. Boa noite, compartilha, chama o pessoal. Principalmente se o pessoal aí, se seus familiares ou amigos tem bebê pequeno e precisa dar um jeito na parte de dormir do bebê, que é comum o pessoal falar, né? Dorme que nem um bebê, mas depois o pessoal fala, você não é, meu bebê não dorme. Dorme sim, gente. Então eu tô aqui, é uma das perguntas que eu sempre recebo no inbox. Quando eu participo ou vejo alguns outros posts, as mães reclamando que não sabe o que é dormir, já faz 2 anos. Nossa, eu fico sentindo muito mal. Bebê dorme sim. Então vamos lá, eu quero ajudar vocês. Quem precisa de ajuda aí para colocar o seu baby para dormir. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, pessoal. Tem gente no Face, mas eu não sei quem tá aí. Então, olá, boa noite. Então vamos lá. A gente pode ir começando. E se vocês tiverem perguntas, por favor, escrevam aí. E se tiver mais ideia de tópicos também, pode mandar mensagem, pode mandar aí no comentário. E a gente vai falando das coisas que vocês querem saber. Vamos lá, hoje... Bom, antes de começar, realmente quero dar as boas-vindas a vocês, mommies and daddies and nannies, babás, cuidadores, tios e tias. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sei que a gente está crescendo ainda a nossa audiência aí no Brasil, mas eu estou muito feliz. Era algo que eu queria já estar fazendo já desde o ano passado, mas a vida aqui realmente é muito corrida. Então, muito obrigada por estarem aí. Para quem não me conhece, meu nome é Tati Oliveira, eu sou babá profissional aqui nos Estados Unidos, eu moro em Cambridge, Massachusetts. Estou aqui já há quase 18 anos, e 18 anos trabalhando com criança. Então, eu sou ativista aqui, sou empreendedora, tenho meu próprio negócio, onde eu dou treinamento e consultoria para pais e babás, mas eu ainda continuo trabalhando como babá. Eu amo o que eu faço, adoro, amo meus babies. E então é algo que eu sempre falo, não é porque eu tenho meu próprio negócio, minha consultoria que eu esqueci, que eu deixei o meu trabalho de lado. E eu sempre digo que o que me faz ainda até melhor, né, ser uma profissional de sucesso aqui, é que eu ainda mantenho o meu pé no chão. Eu ainda continuo trabalhando, fazendo o trabalho que, assim, tanto as cuidadoras, as babás, mas que os pais passam, né? E então eu tô ali no dia a dia ainda convivendo. Essa semana minha baby teve uns dias desafiadores que ela tá ganhando dentinho. Então tudo que eu falo para vocês eu passo, eu sei, eu sei os desafios que tem, né? Então a gente fala, eu vou falar depois aqui, mas os dentinhos nascendo realmente é um desafio para o sono, né? Então ela acaba não dormindo tão bem, mas ela dorme muito bem, gente. Não tem nem de que reclamar. Bater aqui na madeira. E ela fez 5 meses esses dias atrás, então é uma fofura. Quem mais? Como eu disse, manda um oi aí, deixa eu saber quem que tá aí no Face ou no Instagram. O que mais? Vamos lá. Se vocês perderam as outras lives, gente, a gente já falou sobre o manual de instrução no bebê e eu ensinei como é que você, né, que escreve esse manual. Então, vai lá, assiste. Na semana retrasada, a gente falou sobre os 3 padrões de rotina no bebê. E vocês lembram quais são
essas três áreas, que na verdade essas três áreas impactam quase 90, 95% do comportamento do seu bebê. Então, dependendo se ele tá muito chorão, se ele tá muito sensível, não tá dormindo e tudo mais, tem a ver com essas três áreas, né? Que realmente as pessoas têm que estar mais atunadas. Hello, brother! Ah, irmãozinho assistindo. Yay! Aproveite e chama o pessoal. Chama titio, titia, primos, amigos. Seus amigos estão tudo tendo bebê também, né? Então chama o pessoal aí. E nós falamos então desses três, que quais são esses três padrões de rotina do bebê? É o sono, que a gente vai falar hoje, e as outras duas é a rotina, o padrão, né, de engajamento. Então seria o que você faz com o seu bebê quando ele está acordado, e o outro é a alimentação, né? Então a gente pode marcar nos próximos pra gente estar falando desses outros dois também, porque isso teoricamente dita como né? Como vai ser o dia do seu bebê, como vai ser o comportamento dele, tudo isso afeta muito, 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 muito de como o seu bebê está desenvolvendo. Então, hoje vamos falar da rotina do sono, que, como eu disse, é a parte que os pais mais querem ajuda e é a parte que os pais realmente tendem a ter mais erros, né? Não vou falar erros, mas por não conhecer, por não saber como lidar com isso e ter essa rotina do sono, acaba ficando tudo zoneado, e daí aqueles babies que não dormem, e o pessoal acha que é normal. O pessoal acha que é normal quando você tem uma criança que você não vai dormir por um ano, né? Eu até lembro, ano passado, retrasado, que eu estive aí no Brasil, estava no salão de beleza e estava comentando, né, com a cabeleireira do trabalho que eu faço, que às vezes os pais, parte do que eu faço é trabalhar à noite, né, como Newborn Care Specialist, que seria a especialista de recém-nascido. E eles me contratam quando o bebê vem no hospital, às vezes eu fico assim de 6 semanas até 3 meses com o bebezinho recém-nascido à noite, para os pais dormirem. E daí as meninas falavam assim, ah, mas é tudo pai Nutella, onde já se viu, né? Tem que criança ir, tem que ficar acordado para cuidar do bebê. E não, a gente sabe também que a saúde mental dos pais afetam muito, né, no comportamento do bebê. Então, se os pais também não estão descansando, vira a gente fala uma avalanche aqui, né, uma bola de neve que vai crescendo, crescendo, e daí fica mais difícil ainda para resolver. Mas a maior parte dessa consultoria, quando eu trabalho aqui, olá pessoal, quando eles me contratam, não é nem só para os pais dormirem, né? É mais para eu implementar essa rotina do sono que a gente vai falar hoje. Então, se você começa já com o pé direito, já sabendo como você vai fazer essa rotina com o seu baby, ele facilita, sim. É o que eu falo, pessoal, pensa a longo prazo, né? É uma coisa que você vai fazer ali no comecinho, que talvez pode ser um pouquinho mais difícil, mas que vai te dar uma paz na consciência por anos e anos. Então, a gente fala assim, para treinar o bebê para dormir, teoricamente, quando a gente fala em fazer mesmo treinamento para o bebê dormir, não começar até os 4 meses, né? Porém, eu posso falar para vocês com a minha experiência, com todas as crises que eu já trabalhei, principalmente as crises que eu comecei desde o comecinho, né? Você estava lá desde a primeira semana, ou até as 3, 4, primeiro mês de vida. Se você já coloca essa rotina desde o começo, você vai ver que o bebê vai chegar no terceiro mês e ele já nem precisa ser treinado para dormir, né? Foi o caso da minha baby agora. Ela tá com 5 meses, com 3 meses eu fiz uma story, o pessoal ficou louco, porque eu tava mostrando no aplicativo que ela já tava dormindo 12 horas à noite, tipo, entre 10 a 12 horas à noite, né? Então não é algo de outro mundo ter um baby de 3 anos, de 3 meses, que dorme 10 horas à noite. O padrão, eu acho que o pessoal acredita, é que assim, vou falar, vamos falar assim, o, o normal, né? Realmente porque o pessoal não sabe como já ter essa rotina. Teoricamente, dormir acho que 6 horas à noite já é considerado dormir a noite inteira, tá? Mas isso é quase nada, sabendo, né? Que eu falei, já com a minha experiência fazendo isso já há alguns anos, tudo bem, 6 horas é ótima, mas é possível o seu baby estar dormindo mais que isso. Então tem outros fatores que a gente vai falar, e eu falei a comida, né? A comida. Tipo, que a alimentação do seu baby tem muito peso nisso. Porque para o seu bebê dormir mais de 6, 7, 8, 10 horas à noite, ele precisa estar
tendo aquela alimentação, tendo o número mágico que eu falo, tudo durante o dia, né? Então, isso depende muito de se a mamãe está fazendo bastante leite ou se você está usando fórmula também, sem problema. Mas o bebê tem que estar se alimentando bem, tem que estar ganhando peso. Então, você tem que pegar o sinal verde do pediatra, né? Antes de começar a dar esse intervalo, ou para ele conseguir mesmo dormir. Então, se o seu bebê consegue, vamos dizer que seu bebê está tomando bastante leite. Se você é mais fácil quando você tá na mamadeira. Hello, Ka. Good to see you. Tô falando inglês com você, não sei porquê. Então, se quando você sabe que seu bebê já tá tendo, digamos, eu acho que é 900, tem um número máximo também. Vamos dizer que seu bebê, se você tá usando a mamadeira, mesmo que se você tá extraindo leite dando a mamadeira, é mais fácil. A gente recomenda que se você quer descobrir o seu número mágico e quer ter o bebê dormindo a noite toda, né? Então a gente fala que o máximo seria mais ou menos 940 ml por dia. Se o seu bebê toma 900 ml por dia, ele tem capacidade de dormir uma noite inteira de pelo menos 10 horas, tá? Então, assim, tudo tem a ver com o número mágico. A gente pode falar isso sobre a live na alimentação, na rotina de alimentação. E hoje, então, vamos falar então nessa rotina do sono. Como eu disse, se você começa cedo, tem chance sim do seu bebê já começar a aprender e tá dormindo 6, 5 horas já no primeiro mês, né? E uma coisa que eu falo, né, que o pessoal às vezes, mas como que você faz? Não é que eu faço, a gente não pode fazer nenhum bebê dormir, né? Isso é uma coisa natural. Mesma coisa com comida, a gente não força a criança para comer. Mas se você segue os passos bonitinho e é consistente, é algo que o seu bebê vai aprendendo que é isso que ele tem que fazer. Então, para o seu bebê aprender a dormir, saco de dormir, vamos falar do saco de dormir. Verdade. A Ká, ela esteve aqui comigo já 10 anos atrás, cara, nossa. E um dia, vou contar a história, pode contar, Ká? Eu tava trabalhando e ela falou assim, deixa eu colocar ele pra dormir. Eu falei assim, deixa, vai lá. Ela foi, e daí eu vi que ela demorou, eu falei assim, nossa, daí eu fui lá que, e eu vejo ela ninando o bebê. Eu falei, o que você tá fazendo, menina? Eu falei assim, tô ninando. Eu falei assim, não, não é assim não. Aí eu mesmo tirei, tipo, ela já tinha o saco de dormir, né? Quantos anos ele já tinha? Ele é de janeiro, então ele tava com, você vem em outubro, com 10 meses, né? E ele tava com 10 meses e ela ninando o bebê. Eu falei assim, não nina não, ele sabe dormir. Tipo, é só zipar, coloca ele no berço e ele dorme sozinho. E... Mas ela achou o máximo que a gente coloca o bebê para dormir. Como a gente sabe, não é seguro, né? Ter colchão, não é seguro ter... Colchão não. Colchão. Travesseiro, não é seguro ter cobertinha, não é seguro ter bichinhos de pelúcia no berço. Essa é outra coisa que a gente precisa falar muito aí no Brasil, porque isso me deixa apavorada, né? Aqueles enxovais lindos, aqueles berços lindos, e isso não é seguro, gente. Realmente o berço cheio daquelas coisas maravilhosas e lindas não é seguro para o bebê e também não ajuda o bebê a dormir bem, tá? Então, vamos deixar isso para outra live, gente, porque eu vou falar demais nisso daí. Agora, falando da... deixa eu voltar, calma. Então a gente usa o que a gente coloca no bebê. Se é um bebê recém-nascido, por exemplo, a gente tem o suoro, né? Então, umas vestes no Brasil, a gente chama, eu acho que chama de charutinho, tem um outro nome, que faz um embalo, mas é bem apertadinho mesmo, que é para simular o ventre, quando o bebê ainda estava na barriga, né? E outra coisa engraçada, que eu acho que todos os pais de primeira, assim, vão falar, mas meu bebê não gosta, ele chora, ele não gosta de ficar todo apertadinho. Isso é a gente projetando o que a gente acha que o bebê tá pensando, tá? Porque seu bebê adora sim, ele pode dar uma birrinha ali enquanto está fazendo, mas eu te garanto que acho que todos os bebês, depois que você faz isso, não dá nem 30 segundos, eles já estão bonitinhos e estão super felizes de estarem ali todo aconchegadinho, porque, como eu disse, lembra, né, o ambiente que ele conheceu, que ele estava acostumado por 9 meses. Então, realmente, no charutinho mesmo, então, e é um charutinho apertado, gente, viu? Porque se você faz o charutinho, é que nem, às vezes eu vejo foto de maternidade, o pessoal faz e me deixa, fico brava, porque se você deixa assim, não é seguro, é até pior, é melhor nem fazer,
Porque se o bebê ele vai, né, tentar sair ali, se, principalmente se ele não está bem preso, e no que ele muda, no que ele mexe e vai saindo essa coberta, de novo, tem o risco de sufocamento. Então, por isso que tem que ser muito apertadinho. A gente usa... Ah, deveria ter pego aqui. É um tecido... Eu falei isso na outra live, esqueci o nome de novo. Um tecido que respira, eu ia falar, mas é um tecido que não é uma flanela que você vai usar. Eu sou muito mal de nome tecido, gente. Não vou saber o nome tecido. Aqui a gente chama de cobertor muslin blanket. Mas eu não sei como falar muslin. Mas é um cobertorzinho. É uma malha, um tecido bem leve. Eu não sei falar, que estica e tudo mais. Então a gente usa ele bem apertadinho para o bebê não, né, conseguir sair. Sair é normal. Mas é por causa da questão da respiração mesmo, né? Da segurança dele. Então, vamos lá. Eu fiz uma lista que eu vou seguir, tá? Porque se eu não seguir, eu me perco. Sobre o bebê, fazer o bebê dormir, né? A gente estava falando. Existem realmente vários métodos, várias filosofias de sono. E eu converso muito isso com as famílias que eu trabalho aqui, né? Existem várias. O que vocês têm que saberem é que elas não nem sempre são iguais, né? Eu lembro, tem essa história de uma família minha que eu trabalhei, eu era babá deles, e eu falava assim, já tá na hora de a gente treinar, né? O bebezinho já tá com quase 6 meses, se você... Geralmente entre 4 e 6 meses, se você não treinou, vai ser mais difícil. A partir dos 6 meses fica mais difícil de treinar o seu bebê a dormir, porque todos os hábitos, né, que ele já fez ali, tende a se... fortalecer a partir dos 6 meses. O que significa que vai ficar mais difícil para você tirar esses hábitos, se não forem os hábitos corretos, saudáveis de aprender a dormir, né? Então fica um pouquinho mais desafiador. Então eu sempre falo para as famílias, entre 4 e 6 meses é crucial que você esteja já colocando essa rotina em prática, né? Sendo bem consistente para você não ter o problema depois. Também porque 4 meses a gente tem a regressão do sono, aí de novo depois vem, às vezes, 6 semanas, 8 semanas, né? 8 semanas não, tipo... Geralmente é 8 semanas, 3 meses. Enfim, tem várias regressões de sono. Então, quanto mais você já tem essa rotina estabelecida, melhor fica, né, de lidar com a regressão e você vai até saber mais rápido, porque não vai ser um padrão, não vai ser um normal para o seu bebê. Então, quando o seu bebê começa, né, ter aquela dificuldade de dormir, você vai assim, putz, deve ser uma regressão, e na sua cabeça vai assim, pronto, vai ser uma semana, 2 semanas, e a gente sabe, passa sobre isso. O importante é continuar na consistência. Como eu disse, tem bastantes métodos, eu fiz muitos cursos, li muitos livros, e eu posso falar para você que não é um que vai funcionar para cada família, nem para cada criança, né? Então, uma das coisas que eu falo assim, o diferencial da consultoria é que eu posso trabalhar com você e com a família para saber o padrão do seu bebê, né? De cada bebê, eu ver o que vai funcionar com cada criança e com cada pai. Porque se tem um pai que não vai seguir o que eu recomendar, não vai adiantar, né? Tem que ter a consistência. Então, tem que saber também que são vários métodos que existem por aí e não é um que vai funcionar para todo mundo. Por isso que eu falo, tendo uma rotina de sono, a rotina geralmente é algo que não é, assim, acho que a maioria dos métodos vão estabelecer, né, a rotina. A diferença vai ser realmente como que você vai, vamos dizer assim, como você vai carregar essa rotina. Você vai implementar essa rotina, mas daí na hora que seu bebê tá dormindo e quando ele acordar, o que você faz? Né? Então, assim, é nessa parte que os métodos meio que se diferenciam. Mas, como eu disse, se você começar com ele bem novinho, quando vem no hospital, sabendo, né, qual que já é o padrão dele, não tem motivo para ele não estar dormindo já, como eu disse, até 10 horas no primeiro, sei lá, no segundo ou terceiro mês. Então vamos lá, no começo, o que é normal, né? Quando o bebê vem do hospital, quando ele tá na primeira semana até o primeiro mês, ele realmente, os ciclos do bebê é pouco. No entanto, um bebê recém-nascido tem que dormir até 20 horas por dia, 20 horas total, né? O sono, gente, eu já falei isso muitas vezes e quero repetir, é muito, muito, muito importante para as crianças, tá? Crianças de 0 a 3, principalmente, muito principalmente no primeiro mês e nos primeiros meses de vida, é no sono
que o seu bebê vai se desenvolver. Toda a produção do cérebro dele, tudo que ele aprende durante o dia se consolida, eu sempre faço a palavra errada, consolida no sono, né? Então é pra gente também, como adulto, o que a gente aprende durante o dia fica lá armazenado no cérebro e se concretiza quando a gente dorme. Então dormir é primordial, criança precisa dormir sim, muito até. Então vamos lá, quando ele começa, quando ele é pequenininho, ele acorda. Geralmente, digamos, os ciclos são curtos, né? Então, por isso que às vezes ele só dorme 30 minutos, 40 minutos e acorda chorando. Mas a gente tem que conseguir deixar esse bebê dormir, né? Então, o que ajuda? Se você deixa ele embaladinho, né? Do jeito que falar, as condições do quarto. No Brasil, eu sei que deve ser mais difícil pela temperatura, né? O clima no Brasil é diferente daqui. Mas, no geral, o bebê gosta de um friozinho. Então, aqui a gente recomenda... A gente até deixa ter um circulador de ar no quarto para que esteja fresco, né? Então é isso uma coisa que eu fico bem assim, nossa, como que seria realmente usar aquela cobertinha, o charutinho, se vocês estiverem em regiões assim bem quentes no Brasil e se não tem ar, eu sei, bom, não sei, eu lembro na minha casa não é normal ter ar condicionado, né? Então como que ficaria, mas não seria, não teria problema de na verdade ter um circulador de ar no quarto do bebê para que fique fresquinho. Você realmente não quer o seu bebê suando, porque isso também vai fazer ele acordar, né? Como todos nós. Às vezes é difícil a gente dormir no verão, porque tá lá suando. Então, mesma coisa. O que mais? Então, como eu disse, o bebê acorda, mas a gente tem que ajudar ele dormir entre esses ciclos. E no começo, como eu disse, os bebês também vão estar comendo mais frequentemente, porque o estômago deles é pequenininho. Então, geralmente de 1 em 1 hora, depois até 2 no primeiro mês, no final do primeiro mês, ele vai estar tomando, né? Vai estar se alimentando. Então, por isso que nas primeiras semanas é um pouquinho mais difícil, mas teria sim, que se ele está comendo bonitinho, não é assim, ele acordou, vamos lá, vamos levar ele a passear, nada disso. É realmente acordar e tentar colocar ele para dormir de novo. A gente sempre tenta dizer o que contaria, o que seria bom para um bebê dormir, seria mais ou menos 90 minutos, né? Menos disso nem conta como ser naninha ou dormir, em outros casos. Então a gente tenta pelo menos 90 minutos antes de tirar o bebê do berço, do Moisés, de onde vocês usarem, tá? Passando ali do primeiro mês, como eu disse, primeiro mês então é até normal ele acordar sempre, porque está se alimentando bem. Quando ele já estiver alimentando bem, né? Se você sabe que você está produzindo bastante leite, ou se você está usando na mamadeira e você sabe que seu bebê está comendo bem e já está conseguindo aqueles intervalos de, vamos dizer, 2 horas, de novo, come, o bebê volta a dormir. Então, no segundo mês, eu geralmente vou no máximo, tá? Tem, lógico, uma média de quanto seu bebê dorme. As minhas crianças, geralmente, a gente coloca no máximo porque elas conseguem dormir o máximo. Mas o mínimo seria, vamos digamos assim, dos 3 aos 6 meses, seriam 15 horas por dia. Então, você pode ter um bebê realmente que dorme 10 ou 12 horas à noite e ainda dormir mais 4 horas durante o dia, né? 6. A minha bebezinha tá dormindo entre 10 e 12 à noite e ela dorme 6 horas durante o dia. Essas 6 horas durante o dia são naninhas de 2 horas cada, né? Ou pelo menos 1 hora e meia. Mesmo se ela dormir 1 hora e meia, a gente deixa ela ainda no berço escuro para não ficar estimulando ela bastante, porque ela ainda só fica acordada também por 2 horas. Esse é um outro ponto que eu quero falar também sobre o sono do bebê, porque às vezes o pessoal fala assim, mas então meu bebê está dormindo 12 horas e depois ele só vai dormir 1 hora durante o dia. Não, uma criança até de 1 ano, ela não aguenta, teoricamente não poderia ficar acordada 10 horas sem dormir, sem nada durante o dia, tá? Então esse é um outro erro que o pessoal faz, de assim, não, vou deixar minha criança então dormir 12 horas à noite e esperar que a criança fique bem durante o dia. Mas aí, sabe o que vai acontecer? Chega no final da tarde, o pessoal sabe muito bem o que eu tô falando, depois na hora da janta, e vocês têm aquelas crianças birrentas, né? Não é que a criança é birrenta,
é que realmente, como você, é um dia longo para a criança. Então, uma criança de 1 ano, de 2 até 3 anos, elas ainda precisam de descanso na metade do dia. E se ela não tem esse descanso, digamos até 3 horas, as minhas babies de 3 anos, elas têm geralmente 3 anos e ainda dormem 3 horas durante o dia. Então é geralmente ali depois do almoço, né? Dorme, sei lá, do meio-dia às 3 ou das 11 às 2, quando faz a transição entre 2 naninhas e para uma, para ela conseguir aguentar aquela tarde depois. Né? Então, se ela dorme, digamos, até as 3 da tarde, aí ela consegue ficar acordada até as 7 da noite. E às 7 da noite vai dormir de novo. Né? E daí dorme das 7 às 7, das 7 da noite às 7 da manhã. Então, vocês têm que entrar nessa. Como que eu digo? Não nem entrar, mas. Pra mim é difícil falar, né? Pra mim é meio que bom senso. Que a criança não vai esperar. A gente não pode esperar de uma criança pequenininha de 2, 3 anos a passar um dia inteiro, né? Sem fazer birra, sem fazer nada, mas que tem essa energia. A gente fala assim, a criança tem bastante energia. Elas têm muita energia. E elas gastam muito essa energia, o que significa que elas precisam, né, repor essa energia e lembrar que é quando ela tá dormindo que ela tá aprendendo. Então é importante deixar essa naninha no metade do dia até os 3 anos, 4 anos, que nas escolas a gente ainda tem pelo menos 1h30 para as crianças de 4 anos, né? Tem o quiet time, é tempo de ficar quietinho. Então, se a criança não dorme, o que a gente faz com criança de 4 anos é colocar, né, no quarto escuro, sem luz, sem bastante, como fala, estimulação. A gente coloca, às vezes, para ela escutar uma historinha, então a gente coloca no CD uma historinha, ou deixa ela lendo livro, ou brinca com quebra-cabeça, mas coisa assim, brincadeira que ela fica sentadinha, quietinha, e não é jogar bola, não é ficar pulando, né? Realmente descansar o corpo dela. Deixei na minha lista aqui que eu acho que eu já fui pra cima e pra baixo. Então lá, como deve ser essa rotina do sono do bebê? Uma rotina, né, para ser uma rotina é algo consistente, né, é algo que você vai fazer sempre para o bebê se associar, né, na rotina. Então, digamos assim, uma rotina boa, o que a gente fala, 1, 2, 3. O que eu digo seria assim: a gente vai pro quarto, apaga a luz, fecha a janela, a cortina, tal, digamos, durante o dia, troca a fralda, coloca, né, no saco de dormir que a gente tem aqui, ou no charutinho, faz o charutinho, coloca no berço, liga o barulho, você pode usar ruído branco, ruído marrom, ruído rosa, você escolhe, e sai do quarto. É uma rotina bem simples, né? Antes de estar fazendo isso, a gente espera que as atividades que você estiver fazendo, a interação que você está tendo com o bebê, seja algo também mais calmo, né? Mais calmo. Então, você não tá pulando e depois chega em casa, vamos lá dormir. Então, se você tá na casa, você já para um pouquinho de brincar, deixa ele, talvez, o bebê sozinho. Se você deixar o bebê brincando sozinho, que também é algo que eu recomendo, né? Todos nós precisamos de um tempo de self, nos entertain, qual é a palavra que eu tô procurando? De ficar bem com você mesmo, digamos assim, mas seria de você um tempo só, né? Você observe, o seu bebê vai ficar um pouquinho mais calma, os bebês, gente, se vocês aprenderem os sinais do seu bebê, fica algo assim tão fácil de sabe, de simplesmente seguir, porque o bebê cansado, ele vai começar assim, ele vai ficar, né, encarando, só olhando pro nada e sem se mexer. E depois tem duas coisas. Se você pega um bebê que primeiro ele tá lá olhando assim e você ainda tá tentando brincar com ele, o bebê pode virar a cabeça, não quer interagir com você, porque ele tá cansado. Ou ele vai estar olhando, só encarando na parede e não querendo brincar com você. E depois disso começa, né? Começa a limpar o olho, esfregar o olho, pode estar dando bocejar e tudo mais. Um dos primeiros sinais que o bebê dá realmente é essa de não querer estar interagindo com você, né? Ele vira o rosto e tal. E por isso que eu falo que é melhor deixar ele sozinho, porque ele vai começar ao ficar no mundo da lua, né? Olhar realmente para a parede, algo assim, e não interagir. Começou isso, você pode ver que vai dar 2, 3 minutos, vai aparecer talvez o bocejo, vai aparecer esfregar o olho, e esse é o seu sinal. Se você perde isso, o seu bebê pode pegar a gente fala um segundo ventre de energia, né?
Porque o seu bebê depois ele pode ficar até mais animado e começar a falar assim, você interage, e nesse ponto é que muitos dos pais perdem o bebê. Perdem o bebê, que eu digo, perde a rotina do sono. Porque aí você já entra nele e ele vai entrar naquela parte que ele já está super estimulado. E aí vai te demorar pelo menos uns 45 minutos para colocar o bebê para dormir, né? Porque como você já perdeu aquela janelinha de sono que geralmente ele iria dormir ele mesmo, e você vai ter que voltar e acalmar ele, porque assim, como a gente, quando o seu bebê está super estimulado, ele não consegue acalmar o corpo, né? Então é aquela coisa, vai se colocar no berço, vai ficar irritado, vai ficar virando a cabeça pro lado, e é uma coisa assim que eu digo, imagine você mesma, como se seu corpo estiver cheio de energia e você quer ficar quieto e você quer, né, relaxar, mas você não consegue, daí você fica mais irritado ainda. Então o bom é, assim que você notou que o seu bebezinho tá olhando, encarando pra parede, olhando no mundo da lua, não tá brincando com você, interagindo com você, hora de pegar, apagar as luzes, ir pro quarto, embala ele bonitinho, liga o ruído e sai. Outra coisa que eu falo que é a parte da rotina e um dos erros, né, que eu falo para os pais não fazerem, seria realmente ficar nanando o bebê, né? Ou ficar realmente balançando, ou na cadeira, balançando. Por quê? Porque tudo isso vai virar associações, e se você não fizer, é o que eu falo, se você quiser fazer, faz. Mas saiba que você vai ter que fazer isso por 4 anos, tá? Não é só no comecinho. Então você não quer que seu baby se associe com essas coisas. Então você não quer que ele durma só com você balançando, porque eu te garanto, dali 6 meses o bebezinho vai estar bem mais pesado e você não vai estar querendo fazer isso por 1 ou 2 horas, né? E é aquela coisa que se você está sempre balançando, assim que você para, o que acontece? Fala pra mim. Os papais que fazem isso vão saber, assim, assim que eu paro, ele para, ele chora, né? Por quê? Porque você já associou. Então, se você tem um baby que você já fez essas associações que não são saudáveis, então, uns tipos de associações que não são saudáveis é ficar balançando o bebê, dar o peito ou dar mamar. Também não é recomendado você dar mamadeira para o bebê dormir, tá? Lógico, quando ele tá no primeiro mês, geralmente demora muito, né? Ele leva, vamos dizer, 40 minutos até 1 hora pro bebê mamar, e lógico que ele vai acabar dormindo. Aí é até normal. Mas assim que ele começar a ter algumas janelinhas de ficar acordado mais ou menos, sei lá, vamos dizer, meia hora até 1 hora, eu indico você dar um mamar, né? Mantém ele acordado depois um pouquinho e depois você coloca ele para dormir. Tanto também a questão se o seu baby tem refluxo, gases e tudo mais, é super recomendado que você não dê o mamar e deixe ele dormir, depois coloque ele para dormir. Então seria bom mesmo ficar com ele acordadinho por mais uns 15 minutos. Mamãe, o que vocês podem fazer se o seu baby está acostumado, sempre dorme assim que você coloca no peito, mexe, né? Faz cosquinha no pezinho dele, conversa com ele. Então é bom deixar o seu bebê acordado. Como eu disse, no primeiro mês tá normal, vai ser difícil de manter o seu bebê acordado, mas já no segundo, terceiro, tenta sim interagir e tenta dar esse mamar quando ele acorda, não para dormir, tá? Então isso não vira uma associação. No meio da noite, pior ainda, a alimentação, e quando o seu baby acorda no meio da noite, digamos que ele ainda não está dormindo essas 6 horas, ou se for 6 horas ainda tem uma mamada da noite, né? A gente, eu falo com os pais, o meio da noite não é hora de interagir, não é hora de ficar dando super sorriso, porque os seus babies são tão lindos e fofos, e eu posso falar isso porque eu trabalho, a pior parte da noite pra mim é que os bebês são tão fofos e eu não posso interagir com eles, né? No meio da noite, assim, é negócio, business as usual, que a gente fala, é cara neutra, você faz o que tem que fazer, você dá uma mamá pro seu bebê, você troca a fralda, mas não interage, né? Essa é meio robô, e a gente nem acende a luz inteira, usa uma luz bem fraquinha, não usa luz, a gente fala luz azul e tal, então você tem, seria bom se você olhar e tiver um abajur, uma luz, não usa luz de telefone também, não, viu gente, também isso acorda mais o bebê. Então a gente deixa bem meia luz. E não é assim você ficar brava com o bebê, mas o seu bebê ele vai te dar o sorriso mais lindo do mundo. E eu posso falar que é o que eu falei, é a parte mais difícil do meu trabalho, porque tem uns bebês que eu trabalhava e eles eram os mais charmosos às 3 da manhã. E eu falei assim, filha da mãe, tipo assim, quietinho, que não é pra eu ficar interagindo com você.
Porque ele quer. E se você interagir com o seu baby às 3 da manhã, guess what? Você vai ficar interagindo com ele por mais 1 hora, 2 horas. E se é no meio da noite, você tá dando uma mamada no meio da noite, é mamada e volta a dormir, não tem mais nada. Né? Tem que ensinar o seu bebê que à noite, ó, não tem brincadeira, não tem chamego, não tem nada. Noite é para dormir, para ele aprender e fazer aprender a ter as associações, né, quando a diferença entre dia e noite, que ele só vai também aprender depois ali do segundo, terceiro mês, que ele começa a ter realmente o circadian rhythm que a gente fala, né, o ritmo circádio, como fala em português, que chega realmente, que eu falei, no segundo, terceiro mês. Então, mais um motivo pelo qual a gente tem que estar usando as nossas rotinas para diferenciar, né? Para o baby estar sabendo a diferença. Então, para na hora de dormir, sim. Então, a gente usa um quarto escuro, a gente recomenda bastante ter aquelas, como que a gente fala? As cortinas blackout, né? Que realmente deixa o quarto escurinho, principalmente um bebê de 3, 4 meses, a visão dele, quando o bebezinho nasce, o que ele pode ver é uma distância assim, ó, é a distância dele tomando mamar pro rosto da mãe, né? E tudo o resto tá embaçado, não consegue ver nada. No terceiro, 4 meses, já fica, no quarto mês, eles já têm uma visão melhor. O que você vai perceber, que você vai colocar ele para dormir, e o seu baby vai estar assim, né? Vai estar olhando em tudo, porque tudo é novo. Então, mais um motivo que é melhor ter. Colocar ele para dormir num quarto escuro, quando estiver na hora de fazer as naninhas durante o dia, vai ajudar ele a dormir sim, né? Dormir melhor. Porque do contrário, ele vai estar super alucinado assim com todas as coisas novas que agora o seu baby pode ver. Então, a gente coloca, faz a mesma rotina da noite. Chega, quarto escuro, liga o ruído, coloca, né, no charutinho ou no suoro que a gente tem aqui, que é o suoro, gente, não sei, é tipo uma veste, parece uma camisa de força, mas te garanto, os bebês adoram. Então você coloca ele, zipa, daí tem é o pano, tecido mesmo, vira de um lado, vira de outro, tem velcro, alguns tem zíper e tal. E coloca na cama acordado, a gente treina, né, os pais, assim, por isso que é importante saber os sinais do seu bebê. Você vai colocar ele na cama quando ele já tiver com os olhinhos assim, ó, que ele não aguenta deixar o olhinho aberto, mas ele não tá dormindo ainda, né? Então, se você pega ele no momento certinho, quando você tá fazendo essas coisas, você deixa ele no berço acordado e dali 5 até o normal, né? Em média, a gente fala em 15 minutos o bebê dorme sozinho. Tem bebê que dorme em 5, tem bebê que demora meia hora para dormir. Mas o bom, a parte que eu quero que vocês, uma coisa para vocês pegarem assim, é realmente deixar o seu baby aprender a dormir sozinho, né? Sem você ter que ninar, sem você ter que dar mamar, nada, é colocar ele no berço acordado e deixar ele aprender a dormir sozinho. E lembrar que ele vai acordar, né? O ritmo do sono, o que é o circuito do sono? O ciclo de cada sono da criança, ela é bem curtinha. Então, é normal para o seu baby acordar depois ali de 40 minutos, vamos dizer assim. Cada criança é diferente, tem umas 30 minutos, 40, 45. É normal acordar, mas eles têm que aprender a voltar a dormir. Então, às vezes, o que você vai precisar ir lá, seria muito bom se o bebê não visse você, né? Então, se você tá num quarto escuro, ou se tem um berço assim que você consegue só deixar a sua mão ali, colocar e dar um pet, uns tapinhas nele, tapinha, uma tapa que fala, né, gente? Como que é? Dá uma acalmadinha, ver se ele acalma. Às vezes eu faço né, para o bebê ouvir se ele estiver chorando, para dar uma acalmada. E você tenta, sem pegar ele no colo, sem fazer nada, tenta colocar ele voltar para dormir. E se o bebê chora tal, eu olho muito nos tipos de choro, né? Se o bebê realmente está ficando estressado e se isso vai ficar mais difícil para ele voltar a dormir, aí eu até pego, tiro do berço. Muitas vezes quando isso acontece, se o bebê tá chutando e tal, às vezes é gases, né? Ou tem um arroto ali que tá preso. Então, assim que eu pego, muitas vezes a minha baby fez isso, assim que eu pegava e levantava ela, aquele arroto gigante, né? Que parecia assim, nossa, quantos anos você tem? E nisso dava assim os tapinhas nela, ajudava a ter outra rotina e colocava de volta, beleza, e dormia. Então, você tem que ajudar essa criança, o seu baby, ficar dormindo por pelo menos, como eu disse, 1 hora e meia, tá? Então, sempre o mínimo seria 1 hora e meia. Se o seu bebê não dorme, fica no quarto com ele sem interagir por 1 hora e meia.
né? Para esperar esse tempo, porque é o tempo que ele precisa de acalmar o corpo para poder brincar. Se não, brincar, né? O brincar que eu digo, interagir com você mesmo. Se você tem um bebê recém-nascido, 3, 4 meses. E porque se não, se você tirar o seu baby do berço depois de 40 minutos, ele vai ficar super estimulado e daí vai acabar o dia inteiro. Então, o dia inteiro você vai ter esse problema de colocar ele para dormir, porque ele vai estar ficando mais estressado e não vai conseguir acalmar o corpo dele para dormir. Deixa eu pegar a minha lista aqui que eu já perdi. Pra quem tá chegando agora, olá, gente. Olha, vai ter que pegar o replay, tá? Volta pra assistir o comecinho de novo. Nós estamos aqui. Vamos lá, o que mais que eu posso falar? Se vocês têm perguntas, gente, escreve aí pra mim. Pode colocar no pessoal no Face também. Tá. Como seria, então, as famílias que não possuem rotina do bebê? É caos, né, gente? Então, essa outra coisa que a gente fala. Às vezes o pessoal, os adultos falam que, eu não gosto de ter rotina, mas a gente já falou isso muitas vezes, porque rotina para criança é questão de segurança, é necessidade, não é porque eu tô falando não, tem ciência, já tem várias pesquisas, foram comprovados para a criança, ela precisa saber o que tá vindo, o que vai acontecer no dia dela, né? Porque tudo é novo nesse mundo. Então é realmente uma questão de desenvolvimento da criança, ela precisa saber o que vem, o que vai acontecer ali do começo, a partir do momento que ela acordar e que ela vai voltar a dormir. Então, ter uma rotina, ter uma previsão, né? Algo assim que ela pode saber esperar, ter a previsão do que vai acontecer, ajuda muito na criança se sentir segura, se sentir confortável de estar ali com vocês. Então, uma rotina salva muito, e os pais, eu acho que eles não têm ideia de quanto isso ajuda na vida dos pais. Porque quando você tem essa rotina, né? Quando você estabelece essa rotina, você sabe que a cada 1 hora, a cada 2 horas, seu baby vai estar lá quietinho por 1 hora e meia. E é nesse momento que ou você vai dormir também, né? É o que a gente recomenda a todas as mamães pós-parto, no primeiro mês, no segundo mês, quando o bebê dorme, o que você faz? Você dorme também, né? Eu sei que é difícil, mas com tudo pra fazer pela casa, mas o certo seria dormir também. Mas quando você tem essa rotina e o seu bebê já tá nesse nível de ele vai acordar, a gente vai ficar acordado 1 hora e meia, aí ele volta a dormir por 2 horas, 2, 3, chegando assim, as 3 naninhas, né? Por exemplo, a minha baby agora tá dormindo 3 naninhas durante o dia de 2 horas cada. São 6 horas que eu tenho pra fazer a minha consultoria, pra responder e-mail. E os pais adoram também, porque quando eu não tô lá, são 6 horas que eles marcam as reuniões que eles têm, né? Ou é o horário que a mãe vai lavar roupa, ou que ela vai fazer comida. Então, ajuda muito, gente. Muito, muito. Eu falo pra vocês, te dá uma tentativa, tipo, tente fazer isso para você ver o quanto vai ajudar. E tira as dúvidas que você tem, será que meu bebê tá com fome? Será que é isso? Se você tá criando essa rotina, e se você perdeu a live do manual do bebê, vai lá, assiste, porque eu falo disso, como que você faz esse manual. O que é? Para você manter, você vai precisar de um papel e caneta para escrever quando o seu bebê acordou, para você saber quanto tempo ele está acordado, escrever quando ele foi dormir para saber o tempo que ele tem que ficar lá quietinho dormindo, tá? Porque não confia no cérebro da mamãe ou de papai também, tá? Porque você vai achar é só 1 hora e não é. Eu posso te falar isso com toda a certeza do mundo. Faz 18 anos que eu tô trabalhando nisso e não é nada pessoal, tá, gente? Aqui realmente a maioria dos pais estão depravados de sono, e então não confia no seu cérebro, porque realmente Hi, Sandy! I'm sorry, so my English chat is on Saturday next week. I have an English one. But today I am with my Brazilian and Portuguese speaking crowd. Alright, but thank you so much for joining here. O que a gente tá falando, desculpa, ela acabou de pedir pra eu falar inglês e eu falei que a nossa live em inglês é em outro dia. O que eu tava falando? Rotina, né? Então os papais não confiar na memória deles, principalmente se você teve bebê nesses, vamos dizer, 3 meses. Então usa a caneta ou usa o aplicativo. Eu falei de alguns aplicativos em outras lives, um que a gente usa aqui chama Baby Tracker. Eu posso escrever depois pra vocês, Baby Tracker,
Baby... Qual que é o outro, meu Deus? Baby Tracker, Baby... tem aplicativos, eu vou escrever, eu esqueci o nome deles agora. Mas se você não tem, eu vou até fazer, eu tô querendo fazer já um log que a gente pode fazer de repente num free ebook assim para vocês imprimirem ou usar, né, no computador mesmo para escrever, porque isso ajuda muito, gente. Vocês mantêm, se vocês têm o diário, né, o journal do seu bebê, vai te ajudar muito a saber os horários dele e saber quando você vai ter aquele tempinho livre que de repente vai ser o tempo que você vai lá e vai tomar um banho, ou vai ligar para suas amigas, ligar para a mamãe, ligar para, né, fazer as coisas que você tem que fazer para você. Então, ajuda muito. Se você não tem uma rotina ainda, se você não tá marcando o diário do seu bebê, começa, tá? Não é tarde. Se você tem um bebê já de 3, 6 meses, começa, dá tempo e você vai me agradecer, eu prometo. Isso também vai ajudar, gente, para vocês monitorar o sono do seu baby, né? Saber se o seu bebê tá dormindo, o que ele tem que dormir. Deixa eu falar outra história para vocês. Os gêmeos que eu trabalhei no ano passado, tadinhos, eu fui na entrevista, o baby, o menininho, ele tinha, como chama? Como chama as coisas aqui? Tipo, olheira. Olheira, gente, ele parecia um zumbizinho, que dó. Na hora que eu fui, eu falei assim, nossa senhora, na hora, eu tipo assim, essa criança não tá dormindo. E a gente conversou e ela me disse que realmente eles estavam dormindo 7 horas da noite e malemar dormiam meia hora durante o dia. Eu falei assim, nossa, imagina, não teve estrago, não vai falar estrago, mas eu fico pensando, ai tadinho, deve ter um estrago um ano inteiro, gente, assim. E as crianças eram super irritadas, faziam muita manha, muita birra. E óbvio, na hora que eu falei, os pais, né, eles estavam super estressados, assim, ai, essas crianças são horríveis. Então eu falei assim, não são horríveis, essas crianças estão cansadas, essas crianças estão depravadas de sono, né? Tudo que elas precisam é dormir, é só isso. Então eu comecei a trabalhar com eles, levou ainda um mês, porque a mãe não estava querendo fazer as coisas que eu queria fazer, né? Tipo, eles são gêmeos, então eu queria realmente ou colocar num quarto que fosse mais escuro, eu queria que colocasse as cortinas, porque eles ficavam falando um com ele, já tinha 1 ano, né? Então, um bebê de 1 ano, eles conversam, brincam e não conseguem, e já não sabiam dormir. Gente, 1 ano, gêmeos, e a mãe e a avó ainda ninavam ele e ficavam balançando. Aí, no primeiro dia eu cheguei pra ela e falei assim, eu não vou balançar 2 crianças. Eu falei, gente, são 2 crianças, eles têm 1 ano. Onde já se viu? E eu falei assim, não, eu vou te ensinar, a gente vai ver. Então no comecinho eu até deixei eles no chão comigo, coloquei uma coberta e eu ficava os dois no chão quietinhos, assim, meio que só, né, dando um tapinha assim pra acalmar eles, deixar eles quietinhos. E foi uma transição, mas não deu nem 2 meses. Quando eu sugeri pra gente colocar, tinha um outro quarto que eles tinham, que era bem escuro. Eu falei assim, vamos colocar eles pra dormir lá, e que eu sei que eles vão conseguir dormir. Assim que eles conseguiram dormir, gente, eles foram de não dormir nem meia hora por dia, duas naninhas de 2 horas cada, mais 12 horas da noite. E uma diferença. Os pais, o pai sempre falou assim, nossa, não sei porque a gente não ouviu, eu falei pra mãe, né? Não vou falar o nome dela. E pra te ouvir antes, porque ele, na verdade, quando a mãe estava trabalhando, ele ficava em casa à tarde, ele começou a fazer o que eu tinha pedido, e seguindo, e ele, na hora, já começou a ver a diferença. E daí os babies começaram a dormir melhor à noite, né? Porque antes eles não dormiam nem 7 horas da noite e acordavam chorando, e aquela gritaria ainda à noite, e ela ainda achando que tinha que dar mamar para ele, criança de 1 ano, não tinha, porque não era fome, é porque a criança não tinha aprendido a dormir ainda, né? E elas estavam depravadas de sono, é aquela que eu falei, elas ficam tão agitadas que o corpo não consegue acalmar, não consegue dormir. Então, o que levou foi realmente, assim, nossa, a criança precisa dormir. E foi uma diferença que nem eles acreditavam, né? Era aquela coisa que os pais falavam assim, nossa, não acredito que a gente ficou 1 ano fazendo isso. Ela até falou que teve eles fizeram uma consultoria com uma pessoa que gastou $4.000 e eu falei assim, ai, não adiantou nada. Eu falei assim, mas não adiantou porque vocês fizeram o que ela mandou? Eu não sei, eu até falei, eu falei assim, eu queria ver o que ela recomendou. Mas o que eu acho é que eles não seguiram, né, o que a pessoa tinha recomendado. Mas geralmente vai ter uma criança que seria birrenta, falar entre aspas, birrenta, uma criança difícil. Nossa, eu posso apostar, na maioria das vezes, são crianças que não estão dormindo bem, né?
E porque uma pessoa que não dorme, ela não tem a saúde mental para lidar com o dia, para passar um dia inteiro lidando com todas as coisas que vem nela, né? Com todas as não é interações, os estímulos que vem em cima dela. Que mais? Melhor método para criar e monitorar a rotina do bebê? Bom, foi o que eu falei, seria escrever mesmo, né? Você tem que quando eu faço a consultoria, o que eu peço aos pais, eu peço que eles, por 10 dias, eles marcam tudo que seu bebê faz. Então, na hora que ele acordar, eu quero que você escreva o horário que o bebê acorda, o horário que ele toma mamar, quanto ele toma de mamar, quando ele vai dormir, quando ele troca a fralda, e você faz isso por 10 dias. Daí você volta e você olha, você analisa o padrão do seu bebê, e nisso você vai saber qual que é a rotina do seu bebê. Então, tem bebê que consegue ficar acordado por 1 hora, tem bebê que vai ficar acordado só por 45 minutos, tem bebê, dependendo da idade, que já consegue ficar acordado entre 1 hora e meia e 2 horas. Minha baby, no momento, ela fica acordada 2 horas, né? Então, tudo isso vai depender do que você vai descobrir, porque cada criança é diferente. Então, para descobrir o melhor método mesmo, é um aplicativo que você entra tudo, né? Os diários do seu bebê, ou papel e caneta mesmo, e observar o seu bebê, e dali você cria a rotina que você vai ter com ele. A gente falou então da quantidade de sono, como eu disse, bebezinho recém-nascido, 20 horas por dia, gente, tá? No começo, mínimo, seria, eu acho que para newborn eles falam que o mínimo é 16 horas, isso quando eu falo no dia mesmo, então conta a noite, né? Quanto tempo ele dorme à noite, e mais as naninhas durante o dia. Comigo, minhas crianças, a gente sempre, eu não pego o mínimo não, eu pego o máximo, né? Então seria 20 horas quando ele é recém-nascido, e depois entre 18, mais ou menos umas 18 horas de um bebê de 3 até 9 meses. Então, como eu disse, a minha baby agora tá dormindo, eu vou colocar 11. Geralmente é 10 horas e meia a 11, é o normal dela à noite, mas 6 horas durante o dia, 2, 4, 6, no mínimo 6 horas durante o dia. Então ela já tá dormindo 17 horas ainda, né, com 5 meses. E realmente, sim, isso vai mudando, né, depende da fase da criança. Mas outro problema que eu acho que muitos pais têm é de, minha criança não tá dormindo, eles acham que tá na hora de mudar, e na verdade pode ser uma fase, pode ser dentinho, pode ser regressão do sono, tá? Então você tem que ficar muito atento para não na primeira vez que você vê que seu bebê já não tá dormindo, tá encurtando o nap dele, ou a naninha dele, não precisa mais, vou tirar. Não, espera, tem que ser algo consistente e ver se não é realmente a questão do dentinho, se não é regressão do sono, mudanças ou algum aprendizado, né? Quando o bebê aprende a engatinhar ou quando o bebê aprende a sentar sozinho, isso tudo causa mudanças no cérebro que afeta o sono do bebê. Então não é que ele parou, é que está acontecendo aprendizado ali, né? Então o seu bebê vai passar numa fase que vai ter assim 1 semana, digamos, de um sono que não vai estar normal. Ambiente, gente, ambiente para o bebê dormir, como eu disse, seria um lugar calmo, que não tenha agitação, que seja. Não precisa ser silêncio, né? Total, mas que vocês usam o ruído, super recomendo. Ruído branco, ruído marrom, ruído rosa, tem algumas variações, mas. E não é baixinho, não, viu? É bem alto. Às vezes eu falo para colocar na porta do bebê para não tá ouvindo o que acontece do lado de fora, ou perto do berço mesmo. Que isso é realmente para mascarar os outros barulhos, né, da casa, ruídos da casa. Então isso meio associa. Então se o bebê também acorda, depois, como eu disse, no ciclo dele, ele ouve aquele ruído e isso ajuda a ele voltar a dormir sozinho. Gente, eu acho que é isso, viu? Tá. E o que os pais estão passando, então quando mummies and daddies, ou as babás, cuidadoras, se eles estão passando por algo e estão estressados, né, tem alguma coisa afetando eles, você pode crer que vai sim afetar a sua criança, né? Então às vezes você tem uma criança que pode estar um pouquinho mais, que você acha que ela está um pouquinho mais irritada com algo assim facilmente. Dá uma olhada, porque é aquela coisa que o pessoal fala, a criança é uma esponjinha, né? Ela pega todos os nossos
sentimentos e que as nossas emoções que a gente está passando. Então, é bem provável que se você tiver tendo um dia, vamos dizer, um dia desafiador, assim, no trabalho, você está estressado, e que seu baby também vai ficar estressado. Então eu aconselho os pais a, se você se sente que você tá num dia que não tá sendo o seu dia, para que você pegue 5 minutinhos para você, respire fundo, tenta se acalmar, tenta se grounding, que a gente fala, grounding se criar raiz, você lembrar, voltar onde você tá ali no momento, ficar presente, deixar o trabalho lá fora, né? Para você meio que se neutralizar, para você não estar passando isso no seu bebê, no bebê, porque pode sim acarretar. Eu trabalhei com muitos pais que trabalham, né, principalmente médicos, no começo da minha carreira. E eu já tive os dois lá, tive família assim, médica que eles realmente faziam isso, chegava assim, não, tenho que mudar, né? Deixar o estresse lá do lado de fora. E agora sim, vou cuidar do bebê e tal. E faz muita diferença. Tá? Então, se você lembra que se você tem um dia assim mais estressado, tenta um tempinho para você se neutralizar antes de você ir lá com a sua criança, porque vai afetar sim. Gente, eu acho que é isso que eu tenho para falar com vocês. Se vocês gostarem, dá um like aí, dá uma compartilha com o pessoal. Pessoal no Facebook, que bom vocês terem vocês aí. Eu não vejo que. Ah, Sandra, eu vou trazer você numa live minha também, viu? Linda. Então compartilha com o pessoal aí, me fala o que vocês querem ouvir da próxima vez. Eu tô pensando a gente continuar nos 3 padrões, né, nas 3 rotinas de alimentação, sono e engajamento, porque eu acho que são as 3 áreas muito, muito, muito importantes que o pessoal não fala muito, mas que impactam 100% da vida do seu bebê. Mas eu acho que é só isso que eu tenho pra hoje. Acho que foi uma live comprida, gente. Nossa, deu 1 hora. Mas é uma live importante, né? É o que eu falei, rotina do sono é o que mais o pessoal me chama, por DMs, perguntas em grupos ou posts, e até de outros canais, o pessoal fala, meu bebê não dorme, isso é isso. Então tem bastante coisa aí. Se você, como eu disse, tem perguntas ou desafios, assim, com a sua família diferente, manda suas perguntas. Eu faço consultoria em todo lugar do mundo, gente, então, principalmente agora online mesmo, né? Mesmo aqui, o pessoal que faz consultoria aqui, que é local para mim, a gente está fazendo online, então com certeza pode entrar em contato, que eu vou adorar falar com vocês aí no Brasil. E que mais? É isso, gente. Se vocês não têm mais. Olá, tem pessoa chegando agora. Gente, eu tô saindo agora. Vocês voltem e assistem o replay. E eu vejo vocês daqui 2 semanas, que vai ser dia 23 de janeiro. Ah, aniversário do meu little brother. Aniversário do meu irmãozinho. Que vai fazer o quê? 30 anos? 31? 30 anos ele vai fazer, gente. Meu irmãozinho pequenininho, deixando me sentir super velha. Então é isso que eu tenho pra vocês, gente. Um beijo, uma boa noite, um ótimo final de semana pra vocês e nos vemos daqui 2 semanas. Obrigada. Tchau. Vamos lá, tchau pro pessoal. Cadê? E tchau pro pessoal no Face.